Boa noite. Hoje aprofundaremos um pouco sobre o tema do desastre que aconteceu no Japão em 2011. Nossos profissionais darão algumas informações sobre o tema. Começando com você, Mari. No ano de 2011, ocorreu um tsunami e um terremoto no Japão, na região de Tohoku. Para quem não sabe, o tsunami ele é causado por um terremoto na região oceânica, e esse terremoto ele causa uma onda que leva até a superfície. Já o terremoto ele ocorre pelo encontro de placas tectônicas, e essas placas elas se batem, e essa pressão que faz entre as placas reflete na superfície, assim causando os tremores que acontecem. Esses desastres naturais, eles acontecem com uma frequência de 1.500 anos. No caso, o tsunami, que fez esse estrago muito grande na região. E aconteceu, o último que foi registrado foi o de 2011, só que ocorreu um também no ano de 849, que deu para identificar pelo desgaste nas planícies. Já o terremoto, ele ocorre todo ano e ele tem uma frequência de 1.500 terremotos por ano. O terremoto de 2011, acontecido no Japão, foi por causa da movimentação de placas tectônicas. A placa do Pacífico, ela entrou por baixo da placa norte-americana em um processo chamado subdução, na região oposta do Japão. Durante muitos anos, muita energia ficou acumulada e quando ela foi liberada, ocorreu um terremoto magnitude 9. O deslocamento no fundo do mar formou ondas gigantes, causando um tsunami. Além das causas geológicas, fatores secundários também pioraram a situação. O desastre ocorreu durante um inverno rigoroso em Tohoku, com temperatura aproximadamente zero e neve em algumas áreas. O frio dificultou os resgates das pessoas, aumentou o sofrimento das vítimas e elevou a mortalidade. A grande extensão atingiu pelo terremoto também aumentou os prejuízos e destruição em cidades costeiras. Infelizmente, tivemos muitas perdas por conta desse desastre. Aproximadamente 19 mil pessoas perderam a vida ou estão desaparecidas. Mais de 10 anos depois, na província de Fukushima, mais de 30 mil pessoas ainda não conseguiram retornar para suas casas por conta do risco de radiação. O terremoto e o tsunami destruíram cerca de 122 mil edifícios e causaram danos severos a 283 mil. Na vegetação, extensas áreas agrícolas foram arrasadas, impossibilitando o cultivo por anos. E, além disso, houve grande impacto na fauna. Milhares de animais, incluindo albatrozes e peixes, morreram. E também animais marinhos foram arrastados até países como os Estados Unidos, por conta das fortes ondas do tsunami. A qualidade da água também foi afetada, com rios, lagos e oceanos poluídos por detritos e materiais radioativos. Esses impactos alteraram o equilíbrio ambiental. A história de Hiromitsu Shinkuwaka é uma das mais impressionantes do tsunami e terremoto de Tohoku de 2011. Ele tinha 60 anos e vivia na cidade de Minamisoma, na costa do Japão. No dia 11 de março de 2011, após o terremoto, ele voltou para casa para buscar alguns pertences. Nesse momento, o tsunami chegou com muita força e destruiu tudo ao redor. Shinkuwaka foi arrastado pela água e acabou sendo levado para o mar, agarrado no telhado da própria casa que havia sido arrancado. Ele ficou à deriva por cerca de 2 dias, enfrentando frio, fome e desespero, sem saber se seria resgatado. No terceiro dia, foi encontrado por um navio da Marinha do Japão e salvo com vida. Apesar de sobreviver, ele acabou perdendo sua esposa, o que tornou essa história ainda mais marcante, sendo marcada por sobrevivência e perda. Partindo agora para os fatores econômicos dos desastres ocorridos em Tohoku, no Japão, em 2011, podemos destacar sua queda drástica do PIB, onde podemos observar nesse gráfico que houve uma queda de 3,7% em seu PIB, registrando uma das maiores quedas do país. Essa queda se deu por diversos fatores econômicos de estagnação, como a estagnação da agricultura e da pesca, que são fatores muito determinantes para a economia do país. E esses impactos foram sentidos também no mercado de trabalho. Estima-se que entre 80 mil e 100 mil empregos foram perdidos temporariamente, principalmente nas regiões mais atingidas pelo tsunami. E apesar dessa grande queda no PIB, mostra também no gráfico que no ano de 2012 o PIB aumentou drasticamente após os investimentos na recuperação do país, onde mostrou um grande potencial de recuperação do Japão. Agora falaremos um pouco sobre os projetos criados após 2011, influenciados pelos tsunamis e terremotos acontecidos na época.
Na questão social, podemos destacar os manuais criados pelo governo, onde você pode encontrar pelos sites oficiais. Podemos falar também sobre treinamentos de como agir em situações de risco influenciados pelo governo. Nas questões governamentais, podemos destacar os serviços emergenciais japoneses, que são instituições criadas justamente para situações emergenciais, em que elas prestam socorro para quem precisa. Podemos falar também sobre os alertas sísmicos, que são os mais tecnológicos do mercado atualmente. E podemos falar sobre casas instantâneas, que são projetos criados pelo governo para acolher pessoas em situações de risco. Na questão ambiental, podemos destacar os projetos que foram criados para limpar as áreas contaminadas pelos tsunamis e terremotos. Podemos destacar também que o Japão investiu muito em reconstrução de florestas litorâneas. Em questão de infraestrutura, o governo japonês vem investindo com força para a segurança do povo. Ele vem investindo em molas em prédios, em barreiras contra tsunamis e em revestimentos resistentes em caso de terremoto. Como propostas para promover ainda mais a segurança da sociedade japonesa, podemos destacar investimento em sistemas de alertas ainda mais tecnológicos, ampliar os treinamentos criados pelo governo para a população, reforçar as leis já criadas, construir barreiras ainda mais fortes e mais resistentes e as áreas verdes. Essa foi a nossa reportagem de hoje. Para mais informações, continue acompanhando o nosso canal. Caso você tenha interesse para saber nossas fontes, basta apontar a sua câmera para esse QR Code, onde estão todas as nossas fontes. Muito obrigada e boa noite.